Fala, personal! Leandro Ribeiro aqui e hoje você vai aprender a como corrigir a escoliose funcional do seu aluno. Fica ligado no vídeo até o final porque a última dica que eu vou dar é a que mais importa para o seu aluno corrigir a escoliose. E nosso convidado de hoje, André. Vira para a câmera, André, para ver a galera. Olha só, o que você precisa entender sobre a escoliose funcional e estrutural. A primeira coisa que você vai precisar entender é diferenciar uma da outra. E como é que você vai fazer isso? Você só consegue saber se a escoliose é funcional ou estrutural através do exame de imagem, raio-x ou ressonância, por exemplo. Por quê? Na escoliose estrutural, que é de nascença, o que vai acontecer? Ou uma perna é maior do que a outra, ou um lado da vértebra cresce mais do que o outro e por isso gera compensações na coluna. E a escoliose nada mais é do que flexão lateral da coluna para tentar compensar algum desvio postural ou alguma compensação que venha a estar acontecendo, como por exemplo, um lado da vértebra está mais alto do que a outra. Mas, no funcional, o que você vai precisar fazer é uma avaliação postural no seu aluno completa. Por quê? Na escoliose, vários fatores podem ocasionar a escoliose, como por exemplo, pé pronado, joelho em uma torção, quadril em rotação interna. Tudo isso vai fazer com que o seu aluno tenha uma compensação na coluna. Por quê? Porque essa compensação na coluna nada mais é do que o seu aluno tentando manter o equilíbrio postural. E lembra, tudo que acontecer no corpo do seu aluno ou no seu corpo também, sempre vai ser compensação de alguma coisa. Por exemplo, se você tem um pé mais pronado que o outro, ou seja, com o tornozelo mais caído do que o outro, obviamente esse lado aqui vai ficar mais baixo, esse lado ficando mais baixo, a pelve automaticamente vai inclinar lateralmente e a coluna, como é a parte mais móvel do corpo do seu aluno, ela vai compensar e ela vai tentar ao máximo manter o alinhamento ideal, porém, como a base da coluna, que é a pelve, ela vai estar inclinada, automaticamente vai ter uma compensação, que será a escoliose. Nesse caso aqui, é o pé, mas pode ser uma série de fatores. Normalmente, o pé ele pode estar em uma posição normal, porém, o quadril está em uma rotação interna. Fica de frente, André. Roda só o joelho para dentro. Isso. Para dentro. Quando o joelho do seu aluno ou da sua aluna está rodado para dentro por causa de uma rotação interna do quadril, automaticamente o fêmur roda para dentro e a tíbia, por uma compensação, vai rodar para fora, fazendo uma torção no joelho do seu aluno. Isso vai fazer com que, automaticamente, esse valgo aqui já faça com que a pelve fique mais baixa. A rotação interna do quadril e do joelho também vai fazer com que a pelve fique mais baixa. Isso vai fazer com que a escoliose, ou seja, aconteça uma compensação na coluna do seu aluno. Só que você precisa entender, muita gente vai dizer que o grande dorsal pode ser um dos grandes causadores da escoliose, que na verdade não é, ou então, por exemplo, os músculos romboides ou o trapézio. Na verdade não é, porque se a gente parar para pensar, o grande dorsal ele tem a sua origem aqui na face toracolombar, mas também na coluna. Só que tem um detalhe, as fibras do grande dorsal, essa parte mais superior, elas são horizontais. Essa parte mais inferior aqui são oblíquas. Se, por um acaso, o dorsal se encurtar, o que é que ele vai fazer? Isso aqui. Ele não vai puxar a coluna, ele vai puxar a cintura escapular. Por quê? O dorsal está preso no húmero. Se a gente for analisar os romboides, com um romboide muito tenso ou alguma coisa parecida, o que é que vai acontecer? Ele vai flexionar a coluna? Não, o romboide ele não tem a capacidade de flexionar a coluna. Ele tem a capacidade apenas de retrair as escápulas e fazer uma pequena elevação da cintura escapular. Então o que a gente tem que se preocupar é, na verdade, os paravertebrais. Porque os paravertebrais, eles são responsáveis por sustentar a coluna e, além de sustentar a coluna, ele também é responsável por flexionar lateralmente. Afinal, a direção das fibras dos paravertebrais é de cima
para baixo. Então, se ele se encurta apenas de um lado, o que, que vai acontecer? Uma flexão lateral da coluna. Só que, para você, primeiro, corrigir a coluna do seu aluno, você vai identificar qual que é o problema que está causando a escoliose. Por quê? Se você tentar fazer a mobilidade da coluna torácica, alongar os músculos paravertebrais, o que, que vai acontecer? Nada, só vai perder tempo, porque a causa você não resolveu. Por isso é tão importante fazer a avaliação postural. Não adianta você sair perguntando por aí qual que é o melhor exercício para corrigir a escoliose, porque a escoliose tem várias causas. Pode ser o pé, pode ser o joelho, pode ser o quadril, ou pode ser até mesmo simplesmente só a adução do quadril. O joelho pode estar alinhado, o pé pode estar alinhado, mas o adutor, pelo fato de estar mais tenso em relação ao outro e causando uma fraqueza do glúteo, a pelve pode fazer uma translação lateral. Isso também vai causar uma escoliose. Então você precisa primeiro identificar qual que é a causa, corrigir a causa do problema e automaticamente a escoliose do seu aluno já vai melhorar. Mas, para você acelerar ainda mais a recuperação do seu aluno, para você acelerar ainda mais a correção postural da escoliose, você precisa fazer principalmente mobilidade da coluna. E 2 exercícios são primordiais, como por exemplo, deita no chão, André. Aliás, faz o cat call. Primeiro, sobe o máximo, faz a máxima flexão. O cat call, que é um exercício de mobilidade da coluna torácica. Por que o cat call? Porque se eu tenho uma escoliose, um lado dos paravertebrais vão estar tensos, o outro vai estar mais alongado. E o que a gente precisa fazer é igualar as tensões em ambos os lados. Se eu faço o cat call, que é a máxima flexão da coluna, eu estou forçando o alongamento dos paravertebrais. E isso vai me auxiliar em muito para a correção da escoliose. Então, fazer o cat call é um dos melhores exercícios. E como é que você faz da forma correta? Desce ao máximo e quando subir, força ao máximo para fazer a flexão da coluna, porque é essa máxima flexão da coluna que vai fazer com que o alongamento dos paravertebrais aconteça. E aqui você consegue perceber que ele consegue alongar toda a região dos paravertebrais, tanto a parte superior quanto a parte inferior, fazendo essa flexão. Outra opção pode deitar no chão de barriga para cima, André. Você fazer as torções da coluna. Deita, pode deitar. Estica as 2 pernas. Agora sobe só uma perna. Abre os braços e desce lá. Quando eu faço essa torção na coluna, o que você precisa entender? Que toda torção na coluna é feita também pelos paravertebrais. Então, toda vez que você forçar a torção da coluna, você vai alongar os paravertebrais. E detalhe, o que você precisa entender é que toda escoliose ela vai vir acompanhada de uma rotação das vértebras. É por esse motivo, exatamente por esse motivo, pode subir, André, fica em pé, tá? Que quando você faz esse teste aqui, fica de frente para a câmera, André, flexiona, suja, hein? Flexiona o tórax, como se fosse fazer o teste, vai flexionando, estica o joelho, segura aí. Quando você faz esse teste aqui com o seu aluno, você deve observar essa região aqui. Normalmente, quando há uma escoliose muito severa, que a torção da vértebra está muito exagerada, o que vai acontecer? Um lado vai ficar mais alto que o outro, por quê? As costelas, ela é ligada diretamente nas vértebras. Como as costelas é ligada diretamente na vértebra, o que acontece? Quando se tem uma escoliose, eu tenho uma torção das vértebras, e se eu tenho uma torção das vértebras, obviamente um lado vai ficar mais alto que o outro. Então esse teste você vai fazer para saber o quanto de torção das vértebras o seu aluno tem. E quanto maior for a torção das vértebras, mais aquele alongamento deitado no chão, forçando a torção da coluna, o seu aluno vai precisar fazer. Então, esses são os detalhes para você corrigir de vez a escoliose do seu aluno. Quanto maior for a escoliose funcional do seu aluno, mais você precisa fazer esses exercícios e a variação desses exercícios. Como, por exemplo, a variação do exercício deitado, que a gente chama de Scorpion, que deita no chão, flexiona um quadril e faz a torção da coluna, você pode fazer com seu aluno sentado na cadeira, forçando ao máximo a rotação e a torção da coluna. Isso vai fazer com que o seu aluno consiga alongar os oblíquos, que também ajuda na rotação das vértebras, e os paravertebrais. Porém, se a escoliose
a escoliose do seu aluno for uma escoliose estrutural, você não vai conseguir corrigir completamente, a depender, obviamente, do defeito estrutural do seu aluno, mas você vai conseguir amenizar e muito também usando essas estratégias. Obviamente, dependendo do grau de deformação óssea do seu aluno, é o que vai dizer o quanto você vai corrigir a escoliose estrutural do seu aluno. Porém, a funcional, quando é causado por tensões musculares, o que vai dizer é o quanto você consegue alongar esses músculos paravertebrais e o quanto você é capaz de achar a causa do problema fazendo uma avaliação postural. Fechou? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, de dar o seu like e aguarda o próximo vídeo que ele vai estar simplesmente mais uma aula como essa. Aproveita e compartilha. Abraço, até mais!